vou passar a apresentar esta comunicação que intitulei de Rui de Pina, um mal amado da cronística portuguesa. E mal amado porquê? Porque foi sempre muito criticado ao longo dos séculos. Há quem diga até que é o mais criticado dos cronistas portugueses. Trago aqui então duas frases que servem de mote a este estudo. A primeira é do abade José Correia da Serra, que escreveu sobre Rui de Pina, que fácil assunto fora, compilando o que muitos autores têm dele descrito e das particularidades da sua vida, ser uma dissertação acerca delas. Repare-se que isto foi escrito em 1790, na introdução à crónica do rei Dom Duarte. Portanto, se ele dizia isso em 1790, o que não poderemos nós dizer agora, não é? E mais tarde, já quase no século XXI, também Manuel Lopes de Almeida escreveu que o Rui de Pina continua a ser o mais discutido dos cronistas antigos portugueses e nisto ao menos detém a primazia. Para quem não está tão familiarizado, convém apresentar quem é Rui de Pina, muito sumariamente, claro. Rui de Pina terá nascido na Guarda por volta de 1440 e faleceu em 1522. Desempenhou vários papéis, serviu vários reis portugueses, foi escrivão, notário, secretário em diversas embaixadas de relevo, aos reis de Castela, a Roma, mas a atividade que mais o marca é certamente a que desenvolveu enquanto cronista régio português. Começou essa atividade em 1490, quando lhe encarregaram de escrever os feitos famosos do rei e do reino, mas não era ainda à época o cronista-mor do reino, nessa época era Vasco Fernandes de Lucena. Só com a subida ao trono de Dom Manuel e com a aposentadoria de Vasco Fernandes de Lucena é que Rui de Pina se torna cronista-mor do reino em 1497. Tem a autoria de 9 crónicas régias, ou seja, de Dom Sancho I aos reis Dom Afonso IV e depois Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II, ou seja, no total de 9 crónicas. Um sumário aqui das principais críticas que foram feitas às obras de Rui de Pina. São várias, estas são as principais e são aquelas de peso que marcaram ao longo dos séculos. Desde logo, a apropriação de crónicas de Fernão Lopes e de Zurara, mais concretamente vamos usar o termo plágio, que foi isso mesmo que ele foi acusado diversas vezes, de plágio. Acusaram de atribuir pouco destaque aos feitos da expansão portuguesa. Isto começou logo com João de Barros, mas também Damião de Góis carregou muito neste aspecto. Pouco cuidado em relação a determinados factos. Damião de Góis, novamente, usa mesmo as palavras negligência por várias vezes. Foi acusado de diminuir o valor de Dom João II em relação à nobreza portuguesa, por exemplo, inclusive de receber anéis de diamantes e rubis, de pedras preciosas, para que escrevesse com melhor vontade os feitos de Afonso de Albuquerque na Índia. Isto também uma crítica repetida por João de Barros e Damião de Góis, e acusado de ter um talento inferior, ou seja, não tinha o estilo de Fernão Lopes, não tinha a erudição de Gomes e Anes de Zurara, portanto, e também não era um humanista, não é considerado entre os humanistas, tal como está Damião de Góis, por exemplo. É esta personagem que eu tenho vindo a estudar e por isso deixo aqui algumas sugestões para quem quiser aprofundar esta questão, que eu apenas toquei de leve. Podem, por exemplo, ver certamente a obra de Filipe Alves Moreira, que tratou este tema na sua obra A Crónica de Portugal 1419, Fontes, Estratégias e Posteridade, e no artigo também de António Santos Pereira, em que faz mesmo uma pequena tabela, que eu aqui reproduzo, com o que cada autor considera sobre Rui de Pina. A tabela é maior, eu só trago um excerto, mas quanto a mim também faltam aqui alguns autores que podiam estar incluídos. Alguns vou apresentar daqui a poucos, outros não vou falar, mas, por exemplo, os próprios críticos que aparecem na licença do Santo Ofício, quando as crónicas são reeditadas, já depois no século XVIII, penso que poderiam também ser incluídas nesta listagem. A questão que eu lanço foi sempre assim?
Rui de Pina foi sempre um mal amado da historiografia portuguesa? E o ponto de partida que eu trago é a constatação, que eu constatei a partir da minha investigação, que Rui de Pina, no final da vida, realmente é uma figura reconhecida, ou pelo menos parece, tudo parece apontar para aí. Que evidências temos? Desde logo temos o seu documento de instituição de Capela e Morgado, em que deixa atestado os bens que ele tinha, que eram vários, e a própria monumentalidade do documento. Eu trago aqui, isto realmente é um documento monumental, não é? Que não parece, uma pessoa pode desconfiar que isto seria de um cronista-mor, do guarda-mor da Torre do Tombo, assim, alguém que teria um ofício, mas que não era propriamente de uma alta nobreza, de uma alta aristocracia, e, no entanto, tem um documento destes, não é? Que é a iluminura, é atribuída a António de Holanda. António de Holanda é só o pai do célebre Francisco de Holanda. Outra evidência também é o testamento do próprio monarca Dom Manuel. Trago aqui algumas passagens em que o monarca atesta que, à época em que ele escreve este testamento, 1517, ele considerava a Torre do Tombo como sendo a mais honrada coisa de semelhante qualidade que em parte alguma do mundo se possa ver. E ele encomenda claramente a Dom João III, aos seus sucessores, que continuem a obra que estava em curso na Torre do Tombo, segundo o que o tem praticado e falado com os oficiais que disse encarreguei. E, claro, Rui de Pina estaria certamente entre esses oficiais. Isso comprova igualmente o relatório feito, a carta de Tomé Lopes a Dom João III, de 1526, já depois de Rui de Pina ter falecido, em que ele diz claramente como quem começou o negócio da transladação nos livros da Torre do Tombo, em novos livros, foi, por mandado de Dom Manuel, Rui de Pina, e que era ele quem comandava todo aquele processo, como diz que mandou Tomé Lopes executar esse processo de transladação, inclusivamente mandou fazer também o regimento da Torre do Tombo, que à época não havia. Portanto, vemos como Rui de Pina parecia ser a pessoa que controlava todo este processo dentro da Torre do Tombo. Outras evidências. De facto, quando morre Dom Manuel, Rui de Pina vai continuar ainda ao serviço de Dom João III. Então, vejamos, Rui de Pina ainda entra ao serviço de Dom Afonso V, como escudeiro, depois serve Dom João II, Dom Manuel e continua sobre Dom João III até que ele próprio acaba por falecer também um ano depois, em 1522. E era, à época, seria responsável pela escrita da crónica de Dom Manuel, que não terá terminado. Segundo Damião de Góis diz, ficou-se pela conquista de Azamor em 1513. Na data de 1513, até onde chega a crónica onde teria Rui de Pina escrito. E, finalmente, a própria nomeação de Fernão de Pina como cronista-mor e guarda-mor da Torre do Tombo, em 1523, Fernão de Pina é só o filho de Rui de Pina e também não é nomeado ao acaso, não é? Esta nomeação do filho para ocupar os mesmos cargos que o pai. A nível historiográfico, eu reparei igualmente, e não costuma ser referido isto, que Garcia de Rezende e Gaspar Correia copiam em grandes partes, isto não há problema de dizer esta palavra, porque é verdade, embora não é tão forte como o plágio isso não seria aplicável a esta época, mas copiam sem problema as crónicas de Rui de Pina e não fazem crítica, não lhes fazem crítica. Inclusivamente, Gaspar Correia diz que quem compôs as crónicas de Dom Sancho, de Afonso II, Sancho II, Afonso III, foi Rui de Pina, enquanto que para a primeira crónica de Dom Afonso Henriques, que diz que foi trasladada por Duarte Galvão, ou seja, ele usa até aqui uma certa comparação entre Duarte Galvão, que teria apenas trasladado de uma crónica já existente, e Rui de Pina, que teria renovado ou composto de novo. Portanto, o que eu verifico é que existe um hiato cronológico entre a morte do Rui de Pina, em 1522, e a década de 1550, que é quando surgem as críticas de João de Barros e Damião de Góis à sua obra, e até críticas quase pessoais
à personagem do Rui de Pina. Eu penso que é neste ato cronológico que também podemos começar a olhar mais atentamente e não apenas para aspectos, para personagens individualizadas, como até aqui tem sido feito. E que indícios de mudanças estruturais eu verifiquei durante este tempo? Na verdade, parecem existir mudanças na condução dos trabalhos da própria Torre do Tombo e no seu funcionamento. Isso espelha-se, por exemplo, nos relatórios de Tomé Lopes, novamente, volto aqui a repetir na carta de Tomé Lopes a Dom João III, em que ele se queixa, por exemplo, que a peste matou os escrivãos e oficiais que na livraria tinham conhecimento daquele assunto. Também queixava-se de coisas que antigamente se faziam e que, entretanto, se deixaram de fazer em prejuízo, em dano e perda do serviço, da torre, do tombo, e queixa-se de outras coisas, como o fraco pagamento, isto não se queixa, mas é verdade que dá para reparar aqui do desaparecimento de livros, fala-se do desaparecimento de livros, isto está, portanto, na obra do José Pessanha, e também a professora Fernanda Ribeiro também o refere. Nesta altura terão desaparecido livros da Torre do Tombo e a ausência do guarda-mor que já abordaremos. E, posteriormente, Cristóvão de Benavente também vai fazer referência ao facto de se ter deixado de dar dinheiro para os livros da leitura nova já há muitos anos. Mas, o segundo ponto, que agora passamos ao segundo ponto, que estávamos a analisar, que é a tal ausência do cronista-mor e guarda-mor da Torre do Tombo, ou seja, do próprio Fernando Pina, que realmente podemos dizer que, se calhar, não fez um trabalho que tenha correspondido ao do seu antecessor e seu pai. Isto porquê? Fernando Pina foi nomeado guarda-mor, como dissemos, em 1523, mas, de facto, ele só se instala em Lisboa e a pedido do rei, depois de vários pedidos, em 1536. Até lá, ele estará na Guarda, é onde residirá a maior parte do tempo, na Guarda, distante do seu ofício, distante do local da Torre do Tombo. Por várias vezes temos testemunhos de pedidos para que lhe fossem entregues os livros e documentos a Fernando Pina, e de facto também é um cronista-mor que curiosamente não deixa qualquer obra conhecida, pelo menos que se saiba, ainda que, por exemplo, Frei Luís de Sousa diga que Fernando Pina e Rui de Pina e Fernando Pina deixaram a crónica de Dom Manuel pronta, que Damião de Góis depois aproveitou, mas isso não se pode afirmar e não se sabe de facto. Depois, outros aspectos voltando ao mesmo slide, outros aspectos são realmente o novo ambiente cultural que se vive no Reino e um pouco por toda a Europa, desde logo com o humanismo renascentista, a evolução em que se vive na Europa com o emergir das novas ideias luteranas, não é? E a Inquisição. E é neste contexto da Inquisição que vai surgir o processo inquisitorial a Fernando Pina, que, claro, vai deixar uma mácula que vive durante muito tempo na família dos Pina, de todos os Pina. E neste processo, sobre o processo de Fernando Pina, há várias visões. Por exemplo, Isabel Drummond Braga viu no processo de Fernando Pina mais questões de vingança familiares, de patrimónios, disputas patrimoniais, mas eu também reparei na tese de Giuseppe Marcocci, que aqui vou aproveitar para esta questão, que diz-nos que tem sido prestada uma longa desatenção ao processo inquisitorial contra Fernando Pina. E é nesta questão que gostava de trazer desta tese de Giuseppe Marcocci. Eu penso que também pode ser aproveitada para o que depois viria a ser a infortúnia crítica de Rui de Pina. Ou seja, quem era Fernando Pina? Não, este processo, diga-se já que decorreu entre 1546 e encerrou-se em 1550 com a abjuração privada de Fernando Pina. Fernando Pina podíamos dizer que talvez fosse um humanista, embora não seja assim considerado, nunca vem assim considerado como tal num catálogo dos humanistas, nunca é assim considerado. Ele saberia hebraico, latim e grego, de palavras que vêm no processo de Inquisição, era estudioso e inclinado a letras, com muitos livros na sua livraria,
conhecedor de ideias de Erasmo, por exemplo, e foi acusado por heresias luteranas. Entre as acusações que lhe fazem, notamos que ele era potencialmente crítico da Inquisição e que nos transmitia uma visão em choque com o do expansionismo missionário português. Isto eu vou passar, por exemplo, a ler algumas acusações que lhe fazem, para além desta de ser apreciador de Erasmus, não acreditava na confissão, não acreditava em milagres, não comia carne na quaresma, era frequentador de cristãos novos e agora questões mais profundas. Sustentou, por exemplo, que as pessoas que não tiveram notícia da lei de Cristo se salvariam, mesmo que não recebessem a água do batismo, que era parvoíce quererem fazer os homens cristãos por força e que a fé não se queria senão voluntariamente, que todos se salvavam, cada um em sua lei, e chega mesmo a tecer considerações sobre a afirmação tardia do cristianismo no Império Romano, apresenta um relativismo religioso ao dizer que também os gentios ou os mouros se deixavam despedaçar pelos seus ídolos ou por Maomé, tal como os santos mártires cristãos, ou seja, isto é dito pelo cronista Mor do Reino, num período de charneira e de grande avanço na expansão portuguesa e equivale igualmente a uma expansão missionária cristã, não é? Portanto, isto, de acordo com Giuseppe Marcocci, entra em choque com aquilo que seriam os ideais a propagar pelo Império, não é? E aqui entra uma nova geração de teólogos da corte que começa a emergir à época, entre os quais estava Dom António Pinheiro. Dom António Pinheiro, curiosamente, será o cronista-mor do reino que vai substituir Fernando Pina. E já bem antes disso, de ocupar esse lugar, ele já tecia considerações em carta da década de 1540 ao Conde da Castanheira, em que defende que uma crónica devera de estar escrita muito de outra maneira do que até aqui se costumou, e critica o modo como os anteriores cronistas tinham sido escolhidos. Para eles não podiam ser escolhidos por sucessão, mas sim por uma eleição e escolha, uma escolha premeditada, muito bem ponderada. Portanto, o que nós temos aqui, esta ideia que os ideais de Fernão de Pina, o que Fernão de Pina, assim é verdade, porque uma pessoa nunca sabe estes processos da Inquisição, não é? Claro que deixam-nos sempre, ficará sempre aberta esta dúvida, mas assim é verdade, isto são ideias de facto contrárias ao que seriam ao que um cronista-mor do reino deveria defender. E é engraçado, porque depois a coincidência está aqui. Ele será substituído por Damião de Góis, como guarda-mor da Torre do Tombo em 1548. E Damião de Góis será precisamente um dos que mais vai defender que Rui de Pina não deu atenção, ou deu muito pouca atenção às questões do Império. E, portanto, temos aqui esta questão, esta relação. E o próprio Dom António Pinheiro assumirá depois o lugar de cronista-mor do reino em 1550. Curiosamente, quem acabará por escrever a crónica de uma nova crónica de Dom João II e a crónica de Dom Manuel será de Damião de Góis, e de Dom António Pinheiro não se conhecem crónicas régias. Pronto, isto seria, em suma, esta é uma visão que pretendo explorar, que ainda estou a explorar, mas o que pretendia transmitir é que Rui de Pina não foi desde sempre um mal amado da cronística portuguesa. De facto, ele parece ser reconhecido no final da vida e só décadas mais tarde, só décadas depois, se torna uma figura visada por essa crítica. Coincidentemente, as críticas de João de Barros e de Damião de Góis só surgem posteriormente ao processo inquisitorial a Fernando Pina. Portanto, eu penso que, mais do que estar, muitas vezes, como se focam estas análises individualizadas sobre os personagens, sobre o que disse João de Barros, sobre o que disse Damião de Góis, sobre o que disse Duarte Nunes de Leão, eu penso que é importante ver a questão numa conjectura mais estrutural, em que, de facto, há uma nova orientação da cronística régia portuguesa, uma nova orientação dos destinos da Torre do Tombo, um humanismo, a questão cultural, o ambiente cultural do país,
com a questão da Inquisição. O humanismo, que não deixa de ser intelectualmente sobranceiro e desconsidera uma geração anterior, e a própria evolução, claro que podemos contar com isso, a evolução nas práticas e críticas historiográficas, que ao ponto de já não se, talvez deixe de se considerar uma prática que era normal, a utilização de textos anteriores sem assim o citar, para um trabalho historiográfico, e que se começa progressivamente a chamar a isso um plágio, não é? Portanto, ainda assim, há questão, outros autores ao longo dos séculos procuraram defender e recuperar a obra do Rui de Pina. Eu lembro aqui, por exemplo, Pedro de Maris, claramente, o próprio José Abade Correia da Serra, o próprio Abade José Correia da Serra, e outros posteriormente. Portanto, nem sempre Rui de Pina foi um mal amado da cronística portuguesa, e espero ter tentado trazer uma nova visão desta crítica que foi feita a Rui de Pina, e estou aberto a críticas, claro, porque ainda é uma proposta em desenvolvimento. Muito obrigado.